Foi em 1848 que um terrível acidente deu início a uma série de descobertas a respeito da neurociência comportamental. Um americano, chamado de Phineas Gage, ferroviário, foi vítima de um acidente. Houve uma explosão e com essa explosão uma barra de ferro atravessou o crânio de Phineas Gage na direção do olho esquerdo, levando boa parte do seu lobo frontal. Não todo o lobo, mas a parte mais anterior do lobo frontal, que é o tema da nossa videoaula de hoje, que é a anatomofisiologia do córtex pré-frontal. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu solicito que você primeiro assista a primeira parte desse vídeo, que trata das áreas motoras do lobo frontal, porque hoje nós vamos falar de uma área mais ainda à frente no lobo frontal, chamada de córtex pré-frontal. Esse vídeo, ele faz parte de uma série de vídeos que vão rolando aí nas próximas sextas-feiras, em que você vai conhecer um pouquinho da anatomia e da fisiologia de cada lobo cerebral. Phineas Gage, então, teve uma lesão no córtex pré-frontal. Com isso, por incrível que pareça, quase que por um milagre, Phineas Gage sobreviveu a esse acidente. No entanto, ele mudou muito a sua personalidade. Após o acidente, Phineas Gage não era mais um homem responsável que todos conheceram. Ele também não era um homem família. Ele tinha muita dificuldade em se relacionar com as pessoas e ele se tornou um cara super agressivo. John Howland, o médico que cuidou do Phineas Gage, dizia que Gage não era mais Gage. Em 1860, Gage morreu de sucessivos ataques epiléticos. Mas antes de sua morte, obviamente ele perdeu o seu emprego em virtude da sua falta de compromisso e responsabilidade. E ele passou os últimos anos da sua vida trabalhando num circo, onde ele mostrava a haste de metal, né, e a sua aparência, que ficou um pouco alterada após o ocorrido. Anos após a morte de Phineas Gage, o crânio de Gage foi retirado, foi exumado e hoje em dia nós podemos encontrar o crânio de Gage no museu da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em 2012, um professor reproduziu um modelo tridimensional da lesão por onde passou a vara no cérebro de Phineas Gage e ele percebeu que houve um rompimento e uma destruição de 4% do córtex do lobo frontal e 10% da substância branca. Ele percebeu também que houve uma perda da conexão do córtex pré-frontal com áreas internas do sistema límbico e com outras áreas de outros córtex cerebrais. Tudo que não for motor no lobo frontal faz parte da área do córtex pré-frontal. Essa área é uma área muito nova. Ela é a área mais nova que nós temos do ponto de vista evolutivo, do desenvolvimento do cérebro. O córtex pré-frontal, ele é dividido. Ele tem uma região mais interna e mais frontal, que é chamado de córtex pré-frontal ventromedial, e ele tem uma área mais lateralizada e mais posterior, que é chamado de córtex pré-frontal dorsolateral. E, obviamente, essas áreas são diferentes. A área do córtex pré-frontal dorsolateral está mais envolvida com um controle cognitivo do comportamento. Então, uma pessoa que tem um problema nessa região, ela vai apresentar problemas cognitivos em testes simples cognitivos, como, por exemplo, você pedir para essa pessoa somar 10 mais 5, ou você pedir para essa pessoa repetir as palavras ditas, ou você pedir para essa pessoa copiar um desenho conforme ela observa no papel, e enfim, testes de memória, testes cognitivos padrões. Essa pessoa vai se sair mal nesses testes. Agora, se a pessoa tiver uma lesão no córtex pré-frontal ventromedial, se você colocar essas pessoas para fazer testes cognitivos padronizados, pasmem, ela vai se sair bem, tá? Porque essas pessoas que têm problemas no córtex pré-frontal ventromedial, que é onde aconteceu o caso do Phineas Gage, ela vai ter problema cognitivo voltado a um controle emocional do comportamento. Ou seja, em situações do cotidiano é que ela vai se comportar de maneira desadaptativa. Isso porque o córtex pré-frontal ventromedial
é responsável pelo componente emocional do teu comportamento. Inclusive, pessoas usuárias de drogas, dependentes de álcool ou de qualquer outra substância, têm déficits relacionado a essa região. Se a gente tivesse que resumir as funções dessa área, a gente diria que é uma área responsável pela atenção e cálculo, resolução de problemas, memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Aquela memória rápida. Por exemplo, quando você pede um número de alguém fala o número, você tem aquela memória por alguns segundos suficiente até que você anote esse número. Ou, por exemplo, a memória que a gente precisa estar sempre lembrando a última palavra que a gente disse para a gente continuar uma conversa. Isso é memória de trabalho e isso é processado no córtex pré-frontal. Outra função do córtex pré-frontal é que ela é uma área responsável pelo comportamento e pela nossa personalidade. Essa área, ela corresponde a 1/4 de todo o córtex cerebral. Presta bem atenção, hein? 1/4 de todo o córtex cerebral, eu não estou falando 1/4 do lobo frontal, eu estou falando 1/4 de todo o córtex cerebral é destinado à área pré-frontal. Ou seja, ela é uma área grande, se considerarmos aí que representa 1/4 do córtex cerebral. Essa área, ela é conhecida, como a área da razão. Se nós tivermos que apontar uma parte do teu cérebro responsável pela tua razão, seria o córtex pré-frontal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa dualidade entre razão e emoção, clica numa videoaula que eu fiz há um tempo atrás e o link vai ficar disponível na descrição desse vídeo. Porque o córtex pré-frontal, ele está conectado com estruturas mais internas, subcorticais até, que fazem parte do sistema límbico, que é um sistema relacionado ao processamento das emoções. Então, o córtex pré-frontal, ele está conectado com os sistemas emocionais no teu cérebro. E uma das funções do córtex pré-frontal é inibir comportamentos motivados pelas emoções. Muito cuidado, eu não estou falando que o córtex pré-frontal inibe as emoções. As emoções, elas são involuntárias e não podem ser inibidas. Mas o comportamento motivado pelas emoções pode ser inibido por esse córtex. Ou seja, se você está doido para ir à praia, mas você tem uma prova na semana que vem, quem faz você escolher ficar em casa estudando ao invés de ir à praia é o teu córtex pré-frontal, mesmo o teu sistema límbico, sinalizando para você que seria muito divertido ir à praia. Basicamente, então, o córtex pré-frontal ele é muito importante para você tomar boas decisões visando uma recompensa futura. Porque sem a atuação do córtex pré-frontal, nós viveríamos bem parecido com os outros animais, em busca de recompensas imediatas. Então você não vê, por exemplo, os demais animais planejando o futuro. Basicamente, eles vivem um dia de cada vez. Já os seres humanos, pelo menos a maior parte deles, vive em função de um futuro. Então, nós planejamos, nós arquitetamos um futuro e nós abdicamos de várias coisas prazerosas hoje para a gente colher os frutos amanhã. Quem faz isso é o córtex pré-frontal. Pessoas muito impulsivas que tomam decisões no calor da emoção são pessoas que naturalmente vivem mais em função do sistema límbico e o córtex pré-frontal, por algum motivo, não está exercendo a sua influência inibitória sobre os sistemas emocionais. Você já ouviu falar sobre inteligência emocional? O que é inteligência emocional? É o indivíduo não se deixar levar pelas emoções e ele mudar o seu comportamento ou pelo menos inibir comportamentos que são motivados pelo sistema límbico, porque muitas vezes esses comportamentos são desadaptativos. Por exemplo, às vezes você até quer responder o seu chefe no trabalho ou dizer para ele umas boas verdades, mas você não vai fazer isso. Por quê? Porque você não quer perder o seu emprego. Então, basicamente, o córtex pré-frontal é a área que vai inibir o teu comportamento motivado único e exclusivamente pelas emoções. Isso porque o sistema límbico, ele não foi feito para raciocinar, ele não foi feito para pensar friamente sobre um determinado evento. Basicamente, o sistema límbico exibe respostas padronizadas, rápidas, super eficientes para você sobreviver no ambiente. Já o córtex pré-frontal não. O córtex pré-frontal ele foi feito para contrabalancear diversas situações e para isso, para que ele tome a melhor decisão, ele recebe informações tanto do sistema límbico
informações de que você deseja muito, informações do que vai te fazer feliz, quanto também recebe informações de outras estruturas do teu cérebro, como por exemplo o hipocampo, que é uma área responsável pela memória. E aí você vai relembrar fatos passados ou fatos vividos por você, ou pelos seus familiares, ou pela história, ou por um livro que você leu, seja qual for a situação, algo que você lembra da vida. Ele também recebe informações motoras de áreas motoras do teu cérebro, e ele recebe informações sensoriais também. Então assim, o córtex pré-frontal, ele é uma área chamada de supramodal. Ele não está processando uma única modalidade sensorial ou motora. Basicamente, ele recebe influências de todas as áreas do teu cérebro e, baseado em todas essas influências, o córtex pré-frontal emite uma resposta e essa resposta vai modular o teu comportamento, seja ele adaptativo ou não adaptativo. Baseado nisso, a gente entra numa discussão um pouquinho delicada a respeito do livre-arbítrio. Se toda decisão comportamental que o teu cérebro toma, mais especificamente que o teu córtex pré-frontal toma, é baseado em situações vivenciadas por você, ou até mesmo lida por você, ou vista, ou assistida por você, então até que ponto as nossas decisões são realmente tomadas de forma intrínseca ou se elas são apenas frutos de várias experiências que nós entramos em contato ao longo da vida. Então nós decidimos baseado naquilo que a gente viu ou vivenciou. O que eu estou querendo dizer é até que ponto as nossas decisões são frutos de conexões neurais ou se realmente existe o livre-arbítrio. Em 1983, um neurofisiologista americano chamado de Benjamin Libet fez um experimento e afirmou uma coisa um tanto quanto bafônica. Segundo ele, não existe livre-arbítrio. Ele colocou pacientes num aparelho de eletroencefalograma e ele registrava toda a atividade elétrica do cérebro, e essa atividade elétrica exibia uma alteração quando o indivíduo tomava uma determinada decisão. Ele contou o tempo entre o aparecimento desses potenciais elétricos que levavam a um comportamento, e esse comportamento, nesse caso, era o de mover o punho, e ele perguntava aos seus avaliados qual o momento em que eles decidiam por mover o punho. E o que aconteceu é que Libet calculou quando o indivíduo tinha consciência de que ele realizaria aquele movimento, quando ele tinha consciência de que ele havia tomado aquela decisão, e quando aconteciam esses potenciais elétricos diferenciados no cérebro dele. E o que ele percebeu é que os potenciais eles aconteciam cerca de meio segundo antes do indivíduo perceber e ter a consciência de que ele havia tomado aquela decisão. Ou seja, na verdade, aquela decisão ela já havia sido tomada de forma inconsciente e só chegou à consciência meio segundo depois. Depois disso, outros experimentadores fizeram experimentos semelhantes em 2008 e chegaram à mesma conclusão que Libet. E em 2011, eles encontraram retardos ainda maiores, de cerca de 2 segundos entre essas ativações cerebrais e a consciência da tomada de decisão. Calma, calma, calma. Antes que a galera comece a me detonar aí nos comentários, eu só quero dizer para vocês que, na minha opinião, isso não invalida a existência do livre-arbítrio. Vou explicar por quê. Porque o fato de nós termos toda uma atividade cerebral propensa a uma determinada decisão, a um determinado comportamento, após essa atividade cerebral, está apresentada no cérebro, a gente não sabe até que ponto o indivíduo tem a obrigação de seguir aquele comportamento ou não. Então, o livre-arbítrio pode vir depois dessas ativações cerebrais inconscientes. Mas não sou eu que vou dizer se existe ou não existe o livre-arbítrio. E é por isso e muito mais que aquela famosa frase de René Descartes ficou muito famosa. Penso, logo existo. Ou será que eu existo e por isso eu penso? E aí, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre o córtex pré-frontal. Eu sei, deu um nó no teu cérebro. Então, eu sugiro que você assista de novo, até que você entenda tudo aquilo que eu estou falando. É um pouco de filosofia, mas não deixa também de ser neurociência. Se você gostou, curta, compartilha, comenta o que você acha a respeito do livre-arbítrio e de tudo que a gente falou sobre o vídeo
E é claro, compartilha com quem você acha que vai gostar do conteúdo. Me ajuda a divulgar o meu canal. Tchau, tchau, gente, e até a próxima!